Ó, vamos falar com a Rafaela Amorim aqui. Vamos lá. Vamos conversar. Legal. Tcharam, vamos lá, vamos lá. E aí, Oi, Rafaela? professor. Tudo Tudo bem? Deixa eu sentar bem? aqui. Você que é do Bom jiu-jitsu, dia. né? Isso! Sou do Legal. jiu-jitsu. Muito bom, muito bom. Pois Esse é. negócio assim do. É, é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de artes marciais, né? Enfim, né? Então acho legal. Ah, jiu-jitsu é muito bom, faz. Você conhece o mestre, né? Carlos Almeida, já conversa com ele é sensacional. Pois é, pois é. Eu faço karatê há muito tempo já, né? Pô, Desde a época da faculdade eu faço karatê. E aí, mas só caraca, que eu você é muito bom. parei. Eu parei, voltei, parei, voltei. E agora eu voltei há 2 anos e. 2 anos e meio voltei no karatê, então tô firme e forte nele. Uhum. Mas eu tô redescobrindo o karatê, porque existem dois karatês aí, vamos dizer. Tem o karatê esportivo, que é aquele que a gente já conhece, né? Que é aquele karatê esportivo das competições, né? E tem um Aham. karatê mais, a gente fala, um karatê mais raiz, né? Que é um karatê Uhum. onde ele é mais luta mais Catar, próxima. né? Luta... Hum. Não, não, não. Ele tem os katas, mas a gente foca muito na luta e a gente tem as finalizações, coisas que a gente não está acostumado a ver no karatê tradicional. Então, por exemplo, Aham. onde eu estou fazendo, a gente vai e finaliza no chão também, com vários golpes que é Hum. similar ao que o jiu-jitsu faz. É uma coisa Pô, que que eu não legal! eu desconhecia. Mas assim, mas é que o karatê de Okinawa, quando ele nasceu, ele não tinha chute alto, nada. Era tudo muito baixo, luta a pouca distância, com a ideia de finalizar rápido. Uhum. E porque a luta sempre termina, sempre é próxima. Não tem essa luta longe, né? Concorda? Uhum. Chega uma hora que a Justo. gente vai para um Vai clinch, para aproximar. alguma coisa. Vai aproximar. E na hora que aproximou, que você faz? Treina jiu-jitsu. Justo. Justo. Ai, ai. Mas Ai, e aí, Rafaela, que, como é que tá o negócio? Você vai fazer um podcast? Primeiro fala, de onde você é? De onde você eu está sou falando? sou de Brasília. Estou aqui em Ah, legal. Brasília. Eu já moro aqui. 25 anos aqui, né? Tenho 25 anos. Peraí, deixa eu ver aqui porque começou a chover. Aproveitando Opa, a tá luz chovendo em solar. Brasília? Tá chovendo em Tá, não, Brasília? aqui. Em Brasília tá o ó, com essa chuva. Enfim. E aí, ou tá mas não, acho que não, peraí. Eu fui chamada para ser uma locutora de uma rádio, então eu tenho meu momento lá, que eu chamo Momento Rafa com eles. E aí eu faço muitas interviews, eu faço muita entrevista, falo de muitos assuntos, só que voltado para o jiu-jitsu ou sempre para o esporte, né? Esses são Ah, legal. o ramo. E aí, como eu faço bastante entrevista, eu queria colocar também, eu ponho no meu canal no YouTube, na verdade vou começar a colocar a partir de agora, e vou também fazer, eu queria fazer um no Spotify, um estilo podcast, porque eu já tenho as entrevistas, já tenho tudo, então já vou aproveitar. Só Claro. que aí eu fui ver pro Spotify, ele pede um RSS feed. Aí eu Isso. procurei sobre isso. Eu preciso ter tipo um local para hospedar, né, meu podcast, para conversar, porque o Isso. Spotify não hospeda, né, o Não. podcast. É. Aí eu vi o SoundCloud. Só que o SoundCloud gratuito só tem até 3 horas, né? Não Ai, usa meu Deus, SoundCloud, por né? favor. Não, né? Não usa. Ai, que bom. Não, Aí eu não falei, usa meu Deus, e SoundCloud. agora? Aí eu não sei o que usar. Eu falei, opa, ainda bem. Aí quando você fez isso aqui de manhã, eu falei, gente, eu preciso participar disso. Então eu queria saber, professor, você falou desse pod Então, site, né? Se eu posso usar, enfim, não sei. vamos com calma. O Podpage que a gente Pode. falou Isso. agora lá com o Zé, é para fazer um site. Então, isso é Uhum. outra coisa. Então, você É precisa certo. de um lugar para colocar o MP3 dos seus Uhum. episódios de podcast. Então, se você está procurando algo gratuito, bom e gratuito, você vai Uhum. usar o Anchor. Anchor. Eu vi isso. Anchor, Anchor, Aham. né? Ou Certo. Anchor em inglês, Ah, anchor.fm. Tá? É bem certo. simples. Vai lá no Anchor. O Anchor, e nem é coincidência, né? Ele é da Spotify.
A Spotify é dona do Anchor, tá? Mas não foi assim. Há 2 anos atrás, o Anchor era uma coisa, o Spotify era totalmente separado das empresas. Só que a Spotify comprou a Anchor. Por que a Spotify comprou a Anchor? Porque a Spotify queria entrar forte no podcast. Então ela tá com as duas coisas, né? Mas assim, então você vai hospedar, minha recomendação é que você hospede no Anchor. Porque é bem simples, você vai ver, entra lá, inclusive depois baixa o nosso e-book, a gente fala um pouco ali sobre hospedagem, sobre toda essa estrutura. A gente também fala dos passos iniciais para você planejar o seu podcast. Tá? Mas assim, se você começar ali no Anchor, ele já dá um passo a passo ali. Na hora que você cria a conta, ele já vai perguntar qual é o nome do seu podcast, qual a descrição, tudo. E aí você vai dando o nome, tem que pensar no nome, Por isso que é interessante fazer um planejamento antes. Pensar no nome do podcast, criar uma descrição bem feita do podcast, que chame a atenção das pessoas, tudo tal. E aí ter um planejamento do que você vai publicar de primeiros episódios. Mas ali, assim que você criar a sua conta no Anchor, você pode criar e começar a brincar, sem medo nenhum. Para você conseguir o feed do RSS, que o Spotify pede, você precisa publicar um episódio no Anchor. Tem que ter pelo menos um episódio publicado. Então, por isso que é legal você fazer todo esse planejamento, mas é bem tranquilo. Se você mergulhar de cabeça, em uns 2, 3 dias você terminou isso aí. Não, e eu vi então, porque, tipo, esse RS conversa, né? Então, à medida que eu coloco alguma coisa lá, já meio que automaticamente vai no Spotify, tipo, cada alteração ele já conversa, né, entre os dois, né? Exatamente. Então, eu achei interessante isso. Essa que é a grande sacada, porque assim, o podcast, vamos lá, quando a gente pensa em vídeo, quero ter um vídeo na internet, a gente pensa no YouTube, certo? Sim. Tem outro lugar pra gente correr? Tem, mas a gente tava pro YouTube. Não. YouTube, assim, e tem poucos outros lugares para correr do tamanho do YouTube. Agora, podcast, você pode escutar o podcast do Spotify, pode escutar podcast no Google Podcast, você pode escutar na Apple, você pode escutar em vários agregadores. O que são os agregadores? São os aplicativos que você vai ouvir o podcast. E tem vários. Então, é uma coisa independente, né? Porque o YouTube, você sobe e escuta no YouTube. Podcast não, você sobe numa hospedagem e escuta em vários outros lugares. Cada um no seu aplicativo. Então, o podcast é uma coisa que não tem ninguém dominando, ou centralizando, ou monopolizando da forma que o YouTube faz com vídeo. Não tem. Pelo menos por enquanto, não. A Spotify está tentando fazer alguma coisa por aí. Mas mesmo assim, tem a Apple, tem a Amazon, todos eles estão distribuindo podcast. Tá? E isso que é legal. Pensa bem, você pode ter o seu podcast, uma pessoa pode querer ouvir no Spotify, outra pessoa pode ouvir num dispositivo da Apple, outra pode ouvir na Amazon, no Amazon Music aí, tudo mais. No SoundCloud. No SoundCloud, pode ouvir no SoundCloud. Só não hospeda no SoundCloud. Não hospede no SoundCloud. O SoundCloud porque deu ruim já? O SoundCloud é uma boa ferramenta para distribuição de música. Mas eles não são uma plataforma com um bom suporte para podcast. Não são. Não tem uma estrutura assim. O Anchor, não. O Anchor é uma plataforma específica para podcast. E é gratuita. Por isso eu sempre falo, faz no Anchor de uma vez. Tá? Bom, antes de a gente terminar, deixa eu dar uma recomendação importante. Isso aí tem que prestar atenção agora. Essa é importante. Essa é a dica do dia. Quando você começar lá e publicar o seu primeiro podcast no Anchor, ele vai falar para você assim, olha, quer que eu distribua para você nas diversas plataformas? Aí você vai ver que ele vai fazer tudo automático para você. E você vai ficar tentada a apertar o botãozinho e deixar ele fazer tudo por você.
Mas não faça isso. É minha recomendação. Porque isso aí é que nem a gente assinar um chequezinho em branco. Mais ou menos. Porque assim, você viu e você me falou que lá no Spotify eles pedem o RS Feed. Por quê? Você foi provavelmente lá no Spotify for Podcasters. Isso. Isso. Então você vai criar uma conta lá no Spotify for Podcasters, vai informar o seu feed e vai ter o controle sobre essa sua conta de distribuição. Depois você vai fazer a mesma coisa na Apple, criar uma conta na Apple, informar o seu feed e vai ter controle sobre essa conta de distribuição. Você vai fazer a mesma coisa na Amazon, a mesma coisa no Google. E você vai ter controle sobre todos. Também é bom, é importante estar lá. É bom, né? Vale a pena, né? É o Google Podcast Cast, né? Manager. É o Podcast Manager. Então, assim, por que eu recomendo? Porque você pode apertar lá dentro do Anchor e ele distribui e faz tudo automático. Só que ele cria uma conta em seu nome. Lá nessas plataformas. Tá entendendo o que pode... Sim. Aí eles vão estar fazendo a coisa por você. E aí o dia que você pensar assim, nossa, esse negócio está super profissional, eu estou indo bem com o meu podcast, mas a Anchor agora está com umas políticas meio estranhas aqui, está pondo propaganda no meu podcast que eu não quero que eles ponham, porque um serviço gratuito, concorda que... Sim, precisa, né, para poder visibilizar. Sim. É gratuito, eles podem fazer o que quiserem, concorda? Justo. Então, por enquanto, tá tudo bom, vamos dizer assim. Mas no futuro pode mudar o jogo, talvez você não queira. Aí, se você quiser, você pode migrar para outro lugar, numa plataforma profissional, né? Pago, e você vai ter mais controle sobre o seu feed. Porque você simplesmente vai nessas outras hospedagens, pode atualizar o seu feed, tudo, e vai ficar mais fácil, vai ficar... Eu diria, você vai ter mais controle sobre o que é seu. Por isso que eu recomendo a não cair na tentação de olhar lá aquele botão, nossa, eles vão distribuir para mim, que bom! Pum! Eles fazem, mas... Mas não é bom, né? Entendi. E outra coisa, professor, qual que é um aplicativo, né, que distribua também, que seja pago e mais ou menos o preço, né? Porque eu vi o SoundCloud, é 12 euros que você pagava por... 12 euros não, 12 dólares por mês. Tem algum mais ou menos, é mais caro que isso? É mais barato? Algum bom? Eu tenho, a gente tem uma parceria com a Spreaker. Spreaker. Eles têm um plano lá de 6 dólares por mês. Eles são muito bons, tá? E a vantagem da Spreaker é que você pode ter múltiplos podcasts numa mesma hospedagem, tá? Agora, a gente também usa um outro chamado Podbean, que é 9 dólares por mês. Esse aí, ele não permite múltiplos podcasts, mas ele tem uma capacidade, assim, ilimitada de horas, utilização, né? De horas que você pode fazer upload lá. Então, eu recomendaria, eu recomendo você comparar essas duas, se você estiver pensando depois numa paga. Você pode começar perfeitamente com o Anchor, mas se você estiver pensando numa paga, dá uma olhada tanto no Spreaker quanto no Podbean, tá? Então eu posso começar com o Anchor e depois dar um upgrade para uma paga, né? Você pode fazer a migração depois. Você pode fazer a migração sem problema nenhum. Tá? Então, é isso aí, né? Pô, mas que legal. Então você já tá no rádio, né? Já tá fazendo... Como é que chama esse programa que você faz? Só comenta aí pro pessoal. Então, o nome da rádio é chamada de Rádio Arte Suave FM. Inclusive, no link da minha bio, você clica lá, você pode tanto baixar o aplicativo, só que por enquanto é disponível só para Android, mas esse ano vai ser já disponível para Apple. E você tem um site também, caso, né, você não consiga baixar o aplicativo, você pode ouvir pelo site a rádio. Então, assim, tem muita programação, todo mundo é voltado para o jiu-jitsu. E aí o meu programa é segunda e sexta-feira, das 18 às 20 horas. E aí o meu assunto é variedade. Então, assim, eu ensino até jiu-jitsu inglês, eu tenho um momento para curiosidade, entrevistas. Então, é muito conteúdo. Nossa, que legal. Como é que é jiu-jitsu inglês? Como assim? Não entendi. Você explica os termos em inglês?
Isso, exatamente. As posições, algumas expressões, porque assim, a gente vai muito. A gente exporta muito atleta para fora, né? O que é o jiu-jitsu brasileiro, né? Japonês a gente adaptou para o brasileiro jiu-jitsu. Isso, legal. Então, tem muita gente. Então, a gente manda muito para fora, atleta, professor. Então, pô, se você for lutar fora, você tem que saber os termos, porque os juízes vão falar em inglês, tem que saber o que ele tá falando. Então, eu ensino a Pô, que falar como é que legal, hein? é. Algumas posições, enfim. Aí ensino em inglês algumas coisas, algumas dicas. Porque eu tenho um e-book todo que eu traduzi e para português e inglês, então serve tanto para o pessoal lá de fora saber os termos que são aqui e daqui de lá. E aí eu vou e falo isso na rádio também. Então Pô, é que bem massa. variado o conteúdo. Aí a gente começou em Eu dezembro, vou né? baixar o seu e-book já. Pronto, eu já vou baixar o seu e-book, porque Isso, eu vou dar uma olhada. você sabe que eu sempre fui um cara do esporte, né? E aí, ultimamente, depois a gente começa a ver os gringos, né? Eu sou gringo, tá? Mas eu sempre Sério? morei no Brasil. Sim, eu sou americano. Ah, caraca, que legal! E fala tão bem Mas português assim, meu Deus. exato, não, eu falo porque eu tô desde os 3 anos de idade no Brasil, mas eu nasci nos Estados Unidos, meu pai era americano, minha mãe brasileira. Mas eu sempre morei no Brasil. E aí, quando eu comecei a ver os gringos falando os termos de, né, push-ups, né, e sei lá Isso. o que, né, dos exercícios, eu falo, cara, o que é isso aqui? Daí eu tinha que ver o que era, porque eu não falava, meu pai nunca falou push-up pra mim, né? É, Entendeu? Meu pai não era do esporte, então eu não aprendi isso em casa, né? E aí, olha, eu falei, caramba, tem um monte de termo, né? Então, vira e mexe eu aprendo um termo novo do esporte que a gente não usa no dia a dia, né? Naquele inglês normal, né? Bacana você ter feito Aham. um e-book sobre isso aí, isso é legal. Oi! Aproveitei nessa quarentena que tava em casa sem fazer nada, eu falei, cara, eu vou fazer um e-book do jiu-jitsu em inglês. Aí eu fiz. Eu ia Eu tinha fazer um que. do yoga também. Eu vou ter que fazer um do karatê, então. Porque, É, apesar de que karatê a gente usa os nomes em japonês mesmo. Então, quando vocês não se usa em mudam, né? japonês, mas eu percebo que lá fora o pessoal também usa termos, porque os professores lá fora, eles vão falar o nome em japonês, mas vai explicar o que é, né? A front kick, Uhum. né? Um chute Chute frontal, né? A frontal. round click, né? Né? Não vai falar um mawashigeri, né? Tudo bem, É, falou um mawashigeri, eu sei do que ele está falando, mas na hora de explicar um principiante, ele vai ter que falar round kick, né? Enfim, isso. legal, muito bom, muito bom. Acho que até dá para sair até um podcast sobre isso. Não, eu tava pensando aqui, a gente podia te chamar pra gente fazer uma entrevista depois. Dar umas dicas, assim, Opa! como uma do podcast tá crescendo e, pô, você sabe muito, a gente podia até conversar. Essa nossa conversa já daria pra fazer. Pois é, Pra colocar verdade. na Não, rádio. mas estamos juntos. A hora que você quiser, Ah, é. me fala aí que a gente conversa, sem problema. Então, fechou Tá então. bom? Tá bom. Beleza. Muito obrigada por hoje, cara. Tu me ajudou muito, porque eu sofri com esse RSS Feed. Eu fui procurar YouTube, fui ler. Eu falei, pô, interessantíssima essa ferramenta, mas e aí? O que fazer? Aí eu vou pro SoundCloud. Eu falei, pô, só 3 horas, eu tenho que pagar 12 euros. Eu falei, meu Deus, 3 horas é um episódio meu praticamente. Eu falei, eu não vou conseguir colocar nada. Aí eu, cara, e agora? O que fazer? Aí, pô, vi você fazendo isso hoje, então, obrigada por isso, me ajudou vai pra no caramba. Anchor que tá resolvido. Publica um Sucesso! episódio, você vai ter o feed e aí vai publicando nas outras plataformas, tá? E Boa! dia 25, 26, 27 e 28 de janeiro a gente vai ter a jornada do podcast. A gente vai mostrar tudo isso ao vivo, sabe? Claro, já faz isso antes, né? Você vai conseguir fazer. Mas é legal que aí você vai ver muitas coisas que a gente vai falar de planejamento, das estratégias. É um momento bem bacana. Muita gente, o pessoal adora a jornada. É uma imersão. E é legal também fazer o site que você falou, interessante? É legal, Ou espera? claro. É, né? É legal, porque é tudo uma coisa que quanto mais você divulgar o seu podcast, melhor, né? Então, se você tem Justo. um site, as pessoas podem ver
e ler um pouco mais sobre o seu. Às vezes, quando ela está no computador, ela escuta um episódio, conhece, e o Google tá aí para encontrar os nossos conteúdos também, né? Então, Aham. é importante ter um site. Quanto mais lugar você tiver, É. melhor. Ah, não, Tá? ótimo, perfeito. E outra coisa, uma dica pra você, não sei se você assistiu Cobra Kai, é um seriado que tem na Netflix, assista. É do Karatê, é legal. Eu já terminei. Ah, você terminou! Já viu até a terceira temporada? Não me dá Já spoiler vi. não, que eu tô assistindo. Eu vi tudo já. Eu não me aguento. Mas ainda mais falando Pô, sobre karatê, Cobra Kai é muito é, divertido, muito legal. é, Tudo bem que o Daniel San, ele tá precisando melhorar muito ali muito! ele levanta muito o ombro para dar um soco. Eu fico desesperado quando eu vejo isso. É isso, é verdade. Pô, para pra ele não levantar o ombro, meu. É. Não, verdade. Mas muito obrigada, então. E baixe lá do aplicativo pra você dar uma olhada Tá bom, eu vou dar na uma olhada rádio. lá. E dar umas dicas Valeu. pra Rafa. Legal, imagina. Vamos lá, Valeu. beleza. Tamo junto. Obrigado, Falou, hein? tchau, Tchau, tchau. tchau. Que massa a conversa, legal, gostei.